Olá, querida família JL. Faz tempo que eu não posto vídeo para vocês sobre a mensagem do dia, sobre a reflexão do dia. E hoje eu parei um tempinho para fazer a minha reflexão. E eu quero que você peça um favor, que pare um pouquinho do seu tempo e veja esse vídeo. Eu sei que muitas vezes eu falo bobagem, algumas besteiras, mas aqui na liturgia eu tento preservar o respeito e falar de Deus, falar do amor de Deus para vocês. E ultimamente eu vinha refletindo sobre as nossas caminhadas, sobre cada pessoa que faz parte da liturgia, sobre cada pessoa que construiu uma história conosco. E Deus me deu uma passagem e eu quero compartilhar com vocês. Possa ser que, se Deus tocou no meu coração para fazer esse vídeo, é porque alguém precisa escutar a passagem. Se uma só pessoa escutar e se sentir tocada, louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus. A passagem é de Isaías, capítulo 32, o versículo 15. Deixa eu ler aqui para vocês e aí eu vou explanando o entendimento que eu tenho. E esse entendimento é para nossa liturgia, para nós que somos servos do Senhor. Até que sobre nós se derrame o Espírito do alto. Então, no deserto se mudará em campo frutífero. E o campo frutífero se tornará uma floresta. Deixa eu resumir para você o versículo 15. Até que o Espírito do alto desça sobre nós e o nosso deserto se tornará um campo frutífero. E o nosso campo frutífero se tornará uma floresta. Olha que versículo bonito. Que o Espírito Santo vem sobre nós, que muitas vezes é deserto, e se torna um campo frutífero. E esse campo frutífero não se torna só um campo, mas uma floresta. É a palavra do Senhor. E sabe o que me fez lembrar? Uma pesquisa que eu tive recentemente sobre uma árvore no deserto. Em 1961, encontraram uma árvore no meio do deserto. Mas não era qualquer árvore. Era árvore distante a 200 quilômetros de qualquer espécie de floresta, de planta. Ela estava só. Mas o que trazia de interessante, que intrigava a todos naquela época, é que todas as árvores morreram, mas a única árvore não morreu. E essa árvore se tornou referência, excursões, pessoas paravam lá e falavam, é a única árvore no deserto, e intrigou alguns pesquisadores. E alguns pesquisadores foram até lá para tentar entender essa árvore no deserto. E lembrando dessa história de 1961, em Tremedé, o nome da árvore é acácia, região de Tremedé. Eu me lembro da passagem que eu escutava também uma pregação que a pessoa dizia que cada semente era uma floresta. E o Senhor fala que nós somos semente. E se nós somos semente, se dentro de nós temos uma floresta, que é o que a gente precisa florescer. E a frase desse pregador dizia: quando uma semente morre, morre com ela uma floresta. E eu gosto de indagar e perguntar, e me lembrava da parábola da figueira, que o Senhor fala que a figueira, ela está plantada em solo bom, e aí deu fruto 100 por 1. Mas se essa semente estiver em solo seco, como no deserto, mas se essa semente, que é uma árvore, que é uma floresta, cair no deserto, como frutificará? E, irmãos, isso muitas vezes a gente utiliza como desculpa e diz: Leonardo, tu já viu a família que eu nasci?
É uma família descontrolada. Não tem como eu frutificar o meu deserto. A minha família sempre teve desgraça. Sempre foi pobre de toda forma, pobre de espírito, pobre financeiro. E a gente dá a desculpa do deserto, do solo que a gente foi plantado, do ambiente que a gente habita, onde a gente mora. E sabe o segredo? A acácia, essa árvore que encontraram, ela tem um pouquinho para nos ensinar. Falar para você que muitas vezes nós somos assim. Eu refletia também, já pensava assim, o ambiente que me fazia o meio. Mas irmãos, os pesquisadores encontraram o motivo da acácia se tornar a única árvore lá, verde, frondosa, com grande sombra. É que a 35 metros as suas raízes aprofundaram e encontraram um oásis de água. E dessa água tornou-se viva. A raiz encontrou refúgio. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos, que nesse momento que a gente está passando, eu vou dar 2 sentidos para vocês: frutificar e permanecer. Porque muitas vezes no deserto que a gente está, a gente até frutifica, cresce, mas não permanece. A gente até dá fruto, mas chega um tempo que se deixamos vencer pelo deserto. Se deixamos e aí morremos. Alguns são como pássaros, crescem e voam, passam por nós e vão alçar altos voos, servir em outros locais. Outros morrem. Irmãos, esse período agora Jesus quer nos fortalecer. Assim como a acácia procurou água, nós devemos procurar a fonte que é Jesus, que é o Espírito Santo. Devemos nos cravar a nossa raiz no Espírito de Deus, para que a gente possa crescer, se tornar um campo frutífero e desse campo frutífero se tornar um deserto. Sabe, eu refletindo sobre a nossa liturgia, nunca foi cantar bem. O nosso serviço nunca foi ler muito bem, proclamar muito bem, acolher muito bem, mas sempre foi Jesus. O segredo de tudo isso, irmãos, Jesus. O segredo de a nossa liturgia continuar até hoje, a nossa igreja, Jesus. Não tem nada a ver com ler bem, não tem nada a ver com cantar bem, não tem nada a ver com o som bom, Jesus. Porque se nós cravarmos a nossa raiz em Jesus, no Espírito Santo, frutificaremos. Se a nossa liturgia cravar a nossa raiz no Espírito Santo, se você cravar a sua raiz no Espírito Santo, você vai frutificar e mesmo no deserto, mesmo na família que você está, mesmo no ambiente que você anda. E se Deus convidou hoje para partilhar isso para você, permaneça firme no terreno que você está. Você pode até achar que não está dando fruto, que está afastada, mas permaneça no Senhor, porque lá é o terreno que precisa da sua sombra. É onde precisa da sua sombra e você precisa frutificar e fazer isso virar uma grande floresta. Irmãos, esse período agora a gente precisa nos voltar para o Senhor e fortalecer o nosso coração em Deus, fortalecer o nosso serviço, porque sabe quantas sementes na sua colhida, na sua leitura, na sua animação, no seu cantar foi plantado em cada pessoa. Quantas pessoas mudaram, nós que temos bastante tempo, Elise, várias outras pessoas, Alessandra, Washington, eu, que tem 10, 15 anos, histórias passaram por nós, famílias foram construídas dentro da liturgia. A gente vê um grande ecossistema espiritual de Jesus, de Deus, frutificando o bem, o amor, a paz, a união,
pela graça de ter passado na liturgia. A liturgia é como um oásis de encanar o Espírito de Deus. E deixa eu ser, para eu finalizar isso, reflita, ore, fortaleça-se no Senhor para que você caminhe conosco. Irmãos, sempre foi Jesus. O nosso foco sempre foi Jesus. O nosso foco sempre foi evangelizar pelo nome de Jesus. O nosso foco nunca foi o material, o meio, mas Jesus, o Espírito Santo. E é necessário que hoje voltemos para o Senhor, encravar as nossas raízes e encontrar o oásis do Senhor. Essa mensagem é para nós. Fortalecemos a nossa caminhada. Continue orando, continue buscando a Deus, porque Deus quer, e eu sou ousado, quer você servindo Ele, quer você entregando o seu talento a Jesus. Não esconda, se dedique, ensaie, leia, proclame, dê o seu melhor para o Senhor. Não esconda isso. Senhor Jesus, eis o meu melhor. E eu quero finalizar esse vídeo rezando com vocês. Senhor Deus, Tu me chamastes a partilhar com meus irmãos através desse vídeo a Tua palavra. Senhor, Tu tocastes na minha vida através dela. Toca na minha família, Senhor, toca na liturgia. Senhor, ergue de pé aqueles que estão desmotivados. Coloca como rocha aqueles que estão confusos, aqueles que não compreenderam ainda, Senhor, Teu chamado. Aqueles que não entenderam, fortalece a caminhada, Senhor. Purifica, derruba as barreiras. Senhor, é nessa noite agora que Teu Espírito Santo encrava-se em nossas raízes e nos dá frutos novos. Eu rezo pela liturgia, por cada pessoa. Que caia por terra toda obra maligna, Senhor. Que Teu amor habite em nossos corações. A Tua paz, a Tua alegria, o sorriso pleno, a felicidade, a presença do amor do Senhor habite em nós, Senhor. Ensina-nos a caminhar, Senhor. Tira, Senhor, toda idolatria, todo achismo de sabedoria, achando que sabemos tudo, Senhor, e não sabemos nada. Achando que o conhecimento por si só leva, Senhor, ao Teu encontro. E não é, Senhor. É a experiência. É a experiência de sentir a Ti, Senhor, que nos faz mais próximo de Ti. É que em Teu Espírito, Senhor, nos fortaleça. Pela intercessão dos santos, de Maria, abençoa nós, Senhor. Abençoa a liturgia, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos. Fique com Deus. Sorria, porque Deus é a nossa fonte.